Olá, tudo bem com você? Hoje estaremos iniciando uma série de temas bíblicos e hoje o tema é quem é e como é Deus, parte 1. Como podemos conhecer um ser que está além da nossa compreensão, um ser eterno e infinito? Se ele não tivesse se revelado especialmente na Bíblia Sagrada e por meio de Jesus, essa realmente seria uma tarefa impossível. Certa vez, o próprio Jesus fez a seguinte pergunta a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está em Mateus 16, versos 13 e 16. Numa outra ocasião, Jesus disse: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17, verso 3. Portanto, é muito importante saber quem é Deus. Então vamos à Bíblia neste momento. O primeiro questionamento que podemos fazer é o seguinte: como vimos no tema, a Bíblia é o livro por meio do qual Deus se revela aos seres humanos. Segundo as Escrituras, ou seja, a Bíblia, quantos deuses existem? Efésios 4, versos 5 e 6 diz: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em Isaías 45, 22 diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Embora Deus seja um, a divindade é formada por quantas pessoas? Vamos ver o que é que a Bíblia responde, como a Bíblia responde a essa pergunta, né? Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal iguala as três pessoas da Trindade. Seria no mínimo estranho batizar em nome do Pai, do Filho e da energia, pois muitos têm a ideia que o Espírito Santo é uma energia, né? Mas o Espírito Santo é uma pessoa, como nós vamos ver em passagens mais à frente. Está bem claro em Mateus 28, 19, né? A existência do Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a Trindade. São três pessoas, mas um só Deus. O terceiro questionamento que é feito aqui é o seguinte: é possível compreender tudo sobre Deus? Deuteronômio 29, 29 responde da seguinte forma: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A Trindade é um mistério revelado, porém não é explicado. Na Bíblia temos informação suficiente para saber como é Deus, embora seja impossível saber tudo sobre ele. O finito não tem como compreender o infinito. Ou seja, a nossa mente é limitada e Deus é infinito. Então, não existe nenhuma forma que faça com que nós compreendamos de forma plena a Deus, porque Deus é infinito e a nossa compreensão, a nossa mente é totalmente limitada. Outro questionamento é o seguinte: quem é Jesus e desde quando ele existia? Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Romanos 9, verso 5. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. João, capítulo 1, versículo 1 até o 3 diz: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Existem vários textos bíblicos que deixam claro que Jesus, antes de nascer da Virgem Maria, existiu desde sempre, pois, como uma pessoa da Trindade, ele é tão eterno quanto o Pai e o Espírito Santo é. João identifica Jesus como o Verbo na introdução de seu evangelho, e Miqueias profetiza o local em que o Messias nasceria, que é em Belém. O apóstolo Paulo explica que Jesus é geneticamente judeu, pois nasceu de uma judia, mas que acima de tudo sempre foi e sempre será Deus. E relativo ao Espírito Santo, ele é uma pessoa? A Bíblia mostra claramente que Jesus é uma pessoa por três motivos que eu vou apresentar aqui na Bíblia. 1 João 2, versos 10 e 11, diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa porque o Espírito Santo tem intelecto, ele tem poder de pensar. Segundo motivo, Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse verso mostra que o Espírito Santo tem sensibilidade, ele tem o poder de sentir. Então, somente uma pessoa tem sensibilidade, né? Tem o poder de sentir. Uma energia não tem essa capacidade, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa por esse motivo. E mais um motivo que a Bíblia apresenta é 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Isso aí mostra que o Espírito Santo ele tem vontade própria. Existem outras características apresentadas na Bíblia, mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa. Essa é a nossa reflexão de hoje. Próximo encontro, né, daremos continuidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês.